Olá, Conselho de Saúde, sejam bem-vindos ao canal Conselho SUS, tá? E a gente vai começar uma série de vídeos para falar sobre financiamento do SUS, tá bom? Esse vai ser o começo dos nossos vídeos. A gente vai falar agora sobre algumas dúvidas, né? Sobre algumas dúvidas que é comum que o Conselho tenha relacionado aos recursos do SUS, ok? Então, a primeira dúvida é: de onde vem o dinheiro empregado na saúde do seu município? Né? Essa primeira pergunta, muitos conselheiros fazem, né? Não sabem de onde exatamente vem ou onde olhar essa informação, tá? Quais são os recursos disponíveis para a saúde do município? Então, outra dúvida como é que eu acesso essas informações dos recursos que o município ele é repassado, ele recebe, principalmente proveniente de outros entes, tá? E onde é que eu acesso, onde é que eu vejo em termos de extratos bancários, por exemplo. E o que é o Fundo Municipal de Saúde, para que ele serve? Também que é uma pergunta bem interessante, o Conselho deve saber responder, né, em relação a essas três perguntas. Então, a gente vai começar a respondê-las. O primeiro vai ser esse aqui: de onde vem o dinheiro empregado na saúde do seu município? Você saberia me responder? Né? Então, o dinheiro do SUS, ele vem, tá, de impostos, taxas e contribuições. Então, a saúde do seu município, ela está vindo, basicamente, né, de impostos, taxas e contribuições do município. E quais são esses impostos, taxas e contribuições? A gente vai detalhar agora aqui, tá? Então, eu tenho impostos que o próprio município ele arrecada, que são esses 4 impostos aí: IPTU, né, que é o Imposto Territorial Urbano, ICMS, que é Imposto sobre Serviços, ITBI, de Bens Imóveis, e Imposto de Renda, né, que o próprio município arrecada, ele é responsável pela arrecadação. Então, o município ele faz essa arrecadação desses 4 impostos e ele vai compor a receita própria, né, as receitas próprias do município. O município também ele recebe alguns repasses advindos da União. A cota parte, por exemplo, do Fundo de Participação Municipal e a cota parte do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, tá? Então, o município ele recebe uma cota parte. O que é uma cota parte? É uma parcela desse valor. Ele não recebe integralmente, ele recebe uma parcela. Então, de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, o município fica recebendo essa cota parte, né? Por exemplo, do Fundo de Participação Municipal, né? Ele fica recebendo essa cota parte, tá? A gente tem também outros repasses que são feitos para o município provenientes do Estado, que é a cota parte do ICMS, né? A cota parte do IPVA, que é o Imposto sobre Veículos, e a cota parte do IPI Exportação. IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? Então, ICMS, circulação de mercadorias e serviços, IPVA de veículos, IPI, produtos industrializados. Então, o Estado passa uma parcela desses valores, né, regularmente para o município, que vai compor o valor arrecadado. E aí, assim, e aqui a gente tem outras receitas, né, que o município também recebe, né, receitas de dívidas tributárias, tá, incluindo multas, juros e correção monetária. Temos também algumas outras compensações financeiras que o município recebe provenientes de impostos e transferências concessionais, tá? Como é o caso da Lei Candir, que recebe uma cota à parte, né? Ele recebe também uma cota à parte. E aí, o que o município faz? Ele vai juntar todas essas receitas dele mesmo, do Estado e da União, que ele arrecadou, né? Que ele recebeu, tá? E ele vai aplicar 15% dessas receitas na saúde. Isso é uma obrigação, não é uma opção, tá? O município ele é obrigado, a gente vai ver isso na lei. Aqui é importante da gente perceber que existem algumas receitas que não fazem parte do cálculo dos 15%, tá? Lembrando, quando a gente fala aqui em ASPs, né? O que são ASPs? Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Então, quando a gente faz o cálculo dos 15% em ações e serviços públicos de saúde, né, eles são provenientes daquelas receitas que a gente falou, tá? A partir daqui, a gente vai falar de algumas receitas, mas que elas não fazem parte do cálculo dos 15%. Por quê? Porque elas não são impostos, nem taxas, nem contribuições, tá? Quem são elas? Emendas parlamentares, transferências do governo federal e estadual para o SUS do município. Essas transferências, elas são transferências SUS, são repasses regulares advindos de programas e de políticas, ok? Transferências de outros municípios, por exemplo, o município, ele participa de um consórcio de serviços de saúde com outros municípios. Então, se ele recebe recurso de outros municípios, né, para financiar as ações de serviço de saúde que o seu município oferece também para esse outro município, essas transferências de outros municípios não entram no percentual de 15%, tá? Convênios, contratos de repasses, transferências voluntárias. Os convênios e contratos de repasse, conhecidos como transferências voluntárias, né, eles também não fazem parte, ok? Desses 15%. E aqui a gente tem a lei que fala sobre isso, tá bom? Então, ele fala, os municípios, né, aplicarão anualmente em ações de serviços públicos de saúde, aquela sigla que eu mostrei para vocês. Qual é a sigla? Né? Aquela sigla assim, né? ASPES. Já vai acostumando, né, com essa sigla aqui. Tá horrendo isso, mas é isso, tá? No mínimo de 15%, tá certo? Referente, ó, da arrecadação de impostos. Aí você começa a citar os impostos. Artigo 156, 158, 159, receita distribuída aos municípios, né? E aqui também ele vai começar a incluir, a partir de 2026, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Como o IBS é uma coisa nova, tá? Essa sigla aqui. Então, a gente ainda vai ver o comportamento de como isso vai acontecer, porque o IBS, ele está previsto para substituir o ICMS e o ISS, né? Alguns tipos de impostos, tá bom? Aquela coisa que tá horrível, né? É que aqui não tem um negócio para escrever, mas enfim, é o IBS, tá? Então, esse imposto aqui, ele é novo, tá? IBS. Então, então, essa lei agora, ela foi alterada recentemente, tá bom? Para incluir o IBS aqui, tá certo? Mas, por enquanto, a gente não coloquei, porque a gente não sabe ainda como é que isso vai acontecer mesmo na prática. E aí, no próximo vídeo, você vai ver a respeito dos sistemas e informações sobre orçamentos públicos de saúde, o CIOPS, onde estão essas informações sobre as receitas recebidas, a aplicação dos mínimos dos 15%, tá? E um sistema novo que foi inaugurado agora, que está sendo ainda em construção, né, pela Fiocruz, que é chamado de Monitora SUS, que também guarda informações sobre o CIOPS, só que de uma forma mais acessível, melhorada visualmente, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.